E aí pessoal, tudo bem? Preparei para vocês uma revisão bem simples, bem rápida, para a gente rever algumas coisas, alguns aspectos mais importantes da história, tá bom? Quem vai fazer o simulado, se preparar um pouquinho. Claro que a gente não vai ter tempo suficiente para fazer uma revisão com todo o conteúdo do sexto, sétimo, oitavo ano. Então, eu destaquei para vocês alguns pontos que são bem interessantes e que podem ser abordados na avaliação SAEB, tá bom? Vamos lá? Bem, vamos começar falando um pouco sobre o que é história e a função do historiador. A história é uma ciência que estuda os acontecimentos no tempo e no espaço também. Tem uma certa relação com a geografia. Para estudar o passado, para estudar a história, o historiador ele usa as fontes históricas. E quais são os tipos de fontes históricas? A gente tem uns exemplos aí, fontes visuais, que é, por exemplo, fotografia, pintura. É muito simples de você lembrar e saber o que é uma fonte histórica visual, uma fonte escrita. São documentos escritos, por exemplo, uma sua certidão de nascimento, uma carteira de motorista, um jornal antigo, tudo isso é uma fonte escrita. As fontes orais são formas que você tem de conhecer o passado através dos relatos. Alguém que vai contar uma história, por exemplo, o seu pai, a sua avó contando histórias da época deles, ela está utilizando aí, no caso, uma fonte oral. Os historiadores, às vezes, eles fazem entrevistas com pessoas que viveram mais tempo. Então, quando ele usa uma entrevista, por exemplo, ele está pesquisando a história usando uma fonte oral. E as fontes que são chamadas de cultura material são os objetos, coisas antigas, por exemplo, roupas antigas, móveis antigos, como você está vendo na ilustração, lá em cima você tem uma radiola que usava aquele disco antigo. Hoje em dia a gente não usa mais isso. Hoje em dia a tecnologia avançou, você não usa nem mais pendrive. Todas as músicas você armazena no seu celular. Mas a gente pode lembrar do passado e conhecer como é que as pessoas ouviam a música antigamente, por exemplo, através de objetos antigos, que isso são fontes materiais, tá bom? Como eu disse para vocês, o historiador é uma pessoa que estuda os acontecimentos no tempo. Então, o tempo é um fator muito importante, né, para quem estuda história. E aí você pode se perguntar, como é que a gente pode saber que o tempo está passando? Aí você pode, por exemplo, na imagem você já está vendo aí, você observando as fases da Lua, você vê que o tempo passa. Um relógio de água, o seu relógio despertador, uma ampulheta, que são um objeto antigo de medir o tempo. Você pode medir o tempo usando o seu celular, por exemplo. Então você tem várias formas de medir o tempo. O historiador trabalha sempre com o tempo. E aí uma dica importante, existem dois tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é aquele que é medido por aparelhos, por exemplo, como na imagem, você tem um relógio, tem a ampulheta, tem o seu celular que mede o tempo também, né? Isso é tempo cronológico. E também tem o tempo da natureza. O tempo da natureza é aquele tempo que é medido, por exemplo, observando as fases da Lua, observando o nascer do Sol, observando a chama de uma vela queimando. Isso é o tempo da natureza, certo? E o tempo histórico é o tempo que está relacionado com os acontecimentos que são registrados. Por exemplo, há 20 anos atrás, você nasceu, digamos, há 20 anos atrás. Então, isso está registrado lá na sua certidão de nascimento. De repente, nesse dia, alguém fez uma festa, ou então, no dia do seu aniversário, foi feita uma festa. Todos esses fatos são acontecimentos históricos que estão relacionados com o tempo histórico, tá bom? No sexto ano, a gente trabalha com um dos assuntos que iniciam o sexto ano, é a pré-história, né? E na pré-história, eu destaquei para vocês alguns pontos importantes, para a gente ser bem rápido. Foi lá na pré-história que o homem dominou o fogo, ele aprendeu a trabalhar com metais, que é a metalurgia, e uma coisa muito importante foi que lá na pré-história o homem desenvolveu a agricultura. Quando o homem passou a plantar e colher os seus alimentos, ele passou a morar no mesmo lugar, ele passou a ser sedentário. Lembrem disso também. Ele fixou a sua moradia.
Quando os homens pré-históricos começaram a desenvolver uma forma de escrever, por exemplo, fazendo escrituras, registros nas paredes, a partir daí eles foram desenvolvendo sua forma de escrever, aí eles inventaram a escrita, e aí dentro da história a gente considera tudo que aconteceu antes da invenção da escrita é pré-história. Tudo que aconteceu após a invenção da escrita e passou a ser chamado de história. Falando um pouquinho sobre a história, a gente traz um aspecto interessante que é a Mesopotâmia e o Egito, que são duas das primeiras civilizações. Provavelmente a gente vai ter questões falando sobre Egito e Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, ela ficava numa região chamada Crescente Fértil. Você observa nessa imagem, esse desenho ele parece com uma lua crescente, certo? Por isso essa região era chamada de Crescente Fértil, porque tinha muitos rios e os rios tornavam esses territórios bastante férteis, principalmente quando eles enchiam e depois que eles baixavam, aquelas regiões onde o rio baixou, ficava um território bem úmido e bem fértil e muito bom para plantar, tá bom? Aí a gente destaca as duas grandes civilizações antigas, o Egito e a Mesopotâmia. Só para você lembrar, a Mesopotâmia, como você está vendo aí na imagem, é uma região que ficava localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que eram dois rios muito importantes para a agricultura dessas civilizações. E lá no Egito, você está vendo aí na imagem, ó, o rio mais importante para o Egito era o rio Nilo, tá bom? Só mais um detalhe, esses povos da Mesopotâmia, a grande maioria dos povos da Mesopotâmia e até os egípcios, eles eram politeístas. E o que é isso? Eles acreditavam em vários deuses, diferente das pessoas que vivem no mundo moderno atualmente. Nós somos monoteístas, nós acreditamos em um único Deus. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas são católicas ou evangélicas, mas acreditam em um único Deus, numa única crença que é Jesus Cristo e Deus, o seu Pai, certo? Para você entender, politeísmo, acreditam em muitos deuses, monoteísmo, acreditam em um único Deus. Eu destaquei para vocês também um assunto bem legal, que são as grandes navegações do século XV e XVI, tá certo? Vou passar aqui. As grandes navegações, elas aconteceram principalmente partindo da Europa. Você está vendo aí no mapa que tem várias rotas onde os navios percorriam o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E aí eu destaco para vocês, por exemplo, que foi na época das grandes navegações que foi descoberta a região da América, América do Norte, América do Sul. E também muitos navegadores conseguiram contornar a África e chegar na região das Índias para fazer comércio de especiarias, enfim. Mas um assunto muito importante que você estudou no 7º ano são as grandes navegações do século XV e XVI. No 7º ano a gente estuda também um assunto bem legal que tem a ver com a arte, a produção literária, pintura, escultura, enfim. É o Renascimento Cultural, que foi um movimento de artistas que modificou a forma do homem pensar lá também no século XV e no século XVI, tá bom? Uma das características principais do Renascimento Cultural foi a valorização da arte, né? E aí, se você observar nessa imagem, a arte naquela época, ela passou a valorizar a figura do homem. Aqui você tem uma pintura do Michelangelo, onde temos Deus e o homem. E aí, no Renascimento Cultural, a arte passou a valorizar o ser humano. Avançando um pouquinho, a gente vai relembrar alguns assuntos do 8º ano. Um assunto importante, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai acontecer por volta do século XVIII e ela vai estar relacionada com o surgimento das fábricas modernas, onde os homens deixaram de fazer as coisas de forma artesanal. Por exemplo, produzir sapatos de forma artesanal passou a ser produzido dentro de uma fábrica, onde várias pessoas trabalhavam ao mesmo tempo para produzir um sapato. E aí surgem as primeiras fábricas. E esses trabalhadores, eles deixaram de ser chamados de artesãos, eles começaram a receber salários e começaram a ser chamados de operários. Os donos das fábricas
que eram os grandes proprietários das máquinas e tudo, eles eram chamados de burgueses. Na época da Revolução Industrial, vai surgir também as primeiras máquinas, as máquinas a vapor, que vão dar origem, por exemplo, aos trens, os navios a vapor, e aí o mundo vai começar a ficar cada vez mais moderno. E vão surgir, a partir da Revolução Industrial, vão surgir, por exemplo, os automóveis que a gente conhece hoje, mas não do jeito que a gente conhece hoje. Eles eram bem mais simples. Também no 8º ano a gente estudou, eu acho que você lembra, um pouco sobre a Revolução Francesa, que foi um movimento político que modificou principalmente a forma como as relações políticas aconteciam, certo? A partir da Revolução Francesa a gente vai ter o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem, que vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o surgimento dos direitos do cidadão. Por exemplo, na nossa Constituição, a Constituição do Brasil diz que todos nós, cidadãos, somos iguais perante a lei. Essa lei que está na nossa Constituição, ela foi inspirada lá na Revolução Francesa de 1789, tá bom? Esse é um assunto muito importante que você viu lá no 8º ano. No 9º ano, eu destaco para vocês as 2 guerras mundiais, que são conteúdos que são bem marcantes para quem estudou durante o 9º ano. E também, além disso, após a guerra, a gente tem a Guerra Fria. Após as 2 grandes guerras, a gente vai ter a Guerra Fria, que é um período em que o mundo vai ficar dividido, bipolarizado, entre os países que são aliados dos Estados Unidos e os países que são aliados da Rússia ou da antiga União Soviética, ok? Não esqueçam disso. Na história do Brasil, como a gente não vai ter muito tempo para falar sobre todos esses assuntos que você estudou do 6º até o 9º ano, na história do Brasil a gente destaca, por exemplo, você lembra que eu falei das grandes navegações? Na época das grandes navegações, na Europa, a gente vai ter o descobrimento do Brasil, que está na América do Sul. E a partir do descobrimento do Brasil, a gente vai ter a colonização, a descoberta do ouro aqui no Brasil, certo? A descoberta de diamantes na região de Minas Gerais. Um outro traço marcante também da história do Brasil é a escravidão, né? A escravidão dos africanos e muitos outros assuntos. Mas, para resumir, para não ficar muito longa essa revisão, a gente destacou esses pontos mais importantes, principalmente da história do mundo e um pouco da função do historiador, né? E como é que ele estuda a história, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e se prepara bem que a prova vai ser muito legal.